Com a mudança de comportamento do consumidor, cresce a procura por alimentos orgânicos. E junto com isso, vem o aumento das exigências e certificações que o produtor tem que ter. Mas mesmo diante de tantas normas, muitos têm investido na agricultura orgânica. Muitos dizem que a produção orgânica é uma volta ao passado com uma visão de futuro, mas com a utilização de materiais do presente, como a tecnologia. Comer alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, promover a sustentabilidade e ajudar na preservação do meio ambiente é algo que a sociedade tem buscado cada vez mais. E junto a isso, criou-se um mercado, um espaço que o produtor rural tem aproveitado para atender esse público tão exigente. Mas para produzir produtos orgânicos é necessário seguir alguns passos. O primeiro passo hoje para fazer a produção de orgânicos é o atendimento à lei brasileira, né? Então a lei 10.831 é que traz as normas, né, para você poder afirmar ao consumidor se o produto é orgânico ou não. O segundo passo já é de ação mesmo na propriedade, é o trabalho com o solo, né? A base da produção orgânica e da agricultura de modo geral é o solo. Tá? Toda a vida vem do solo e o solo tem que ser tratado como um ente vivo mesmo. Um outro princípio importante também, e todas as propriedades orgânicas devem seguir, que é a diversidade de espécies cultivadas. Nessa área, por exemplo, estão os feijões. Só nesse local são 13 variedades, mas na propriedade existem mais de 30 espécies. E dentro dessas 30 espécies, mais de 200 variedades de plantas. Dentre elas estão a mandioca, a cana-de-açúcar, a banana, o mamão, tomates de diversas qualidades, alface, chia, mexerica, laranja. E olha essas mini laranjas, que bonitinhas, são conhecidas como quinquã. As diversidades cultivadas é um princípio muito importante que o produtor e pesquisador destaca. A gente trabalha a diversidade dentro das espécies, né, cultivando feijão, arroz, milho, soja, banana e tal. São mais de 30 espécies cultivadas. E dentro de cada espécie, a gente também trabalha a diversidade de variedades. Então, nós temos mais de 100 variedades de feijão, cultivamos comercialmente mais de 30, né, temos cerca de 20 variedades de banana. Todo esse trabalho é um trabalho de resgate e de produção. Além de agradar ao consumidor, a diversificação de produtos, de variedades, também é um trato cultural, que ajuda muito no equilíbrio do solo, da plantação e principalmente com as pragas e doenças, problemas gerais da cultura. O que a gente trabalha é para que não tenha pragas em níveis importantes. Então nós fazemos o manejo correto do solo, criamos toda essa diversidade. Os insetos, as doenças aparecem, mas não causam problemas preocupantes. Então, na verdade, a gente busca o equilíbrio para que o que chamam de pragas, de doenças, que são os problemas da agricultura, na produção orgânica, eles sejam apenas animais e associados às culturas, mas sem atingir status e causar algum prejuízo, né? O bom desempenho da produção de uma propriedade depende muito dos tratos culturais, do manejo adequado, da análise do solo, do tipo de adubação. No caso dos orgânicos, os adubos verdes, a vermicompostagem, a matéria orgânica, o calcário e os fosfatados naturais são técnicas utilizadas que melhoram muito as condições da terra para o cultivo. E boa parte de tudo isso são produzidos na própria fazenda. Por muitos, a minhoca é considerado um animal nojento, mas na produção orgânica, esse bichinho faz toda a diferença. Ele tem um papel extremamente importante. Porque se o esterco for compostado ou ficar seco lá no campo, vai perder nitrogênio. E aqui a gente traz ele fresco e a minhoca aproveita todos os elementos, inclusive o nitrogênio, e fixa ele. Depois transforma isso no humus e, de certa forma, evita, né, essas perdas, e a gente produz um fertilizante que é mais rico do que o esterco ou o composto feito de esterco. A adubação, os tratos culturais com a terra são de extrema importância para a boa produtividade. Outro ponto que é interessante o produtor estar atento é em relação à multiplicação de sementes orgânicas para o plantio. Em uma propriedade orgânica, é importante o resgate das variedades crioulas. Professor Marçal, o que são essas variedades crioulas?
Bom, nós chamamos de variedades crioulas aqueles materiais de propagação, né, tradicionais, sementes e outros materiais, que foram utilizados, que foram deixados de lado não por serem ruins, mas porque não se adaptaram, né, ao sistema de cultivo convencional. Então a gente faz esse trabalho hoje, todo produtor orgânico deve fazer, que é de resgatar e preservar esses materiais de propagação, né, para a sua produção e também para fazer trocas, distribuição. Então eu faço isso o tempo todo aqui com milho, com feijão, né, com banana. Para produzir orgânicos de acordo com a legislação, o produtor também deveria usar sementes orgânicas no plantio. Porém, essa ainda não é a realidade de muitos produtores. É difícil porque não tem oferta de sementes orgânicas, mas há uma acomodação também da maior parte dos produtores que não buscam produzir suas próprias sementes. Eu acho que tem que trabalhar os dois lados, né? Ter a oferta de sementes, mas também os produtores têm que buscar produzir aquelas que é possível para ele produzir, né? Mesmo com todos esses cuidados para produzir orgânicos, ainda existem muitas dúvidas em saber diferenciar o que é orgânico ou não. A única possibilidade é ou você conhece os produtores, né, e tem confiança neles, sabe que eles são sérios, ou tem uma dessas garantias, ou selo, ou o produtor que te apresenta a carta de certificação anual dele. E também nem todo alimento que não vai agrotóxico é considerado orgânico. Hoje só pode ser chamado de orgânico aquele alimento que é produzido de acordo com a Lei Brasileira de Orgânicos. Então, é preciso alertar o consumidor que quando alguém oferecer para ele algum produto orgânico, ele tem que ter também garantia legal da qualidade orgânica daquele alimento, previsto na lei brasileira. Então não sou eu que digo que os nossos produtos aqui da fazenda são orgânicos. São uma auditoria externa, né, uma certificadora que vem e que atesta para o consumidor, na forma do selo, de que o que a gente produz aqui é orgânico. O valor nutricional dos produtos orgânicos é outro ponto a ser destacado. Existem muitos estudos demonstrando, né, que o valor nutricional, né, de produtos orgânicos é superior aos convencionais. Nós mesmos conduzimos um aqui, foi assunto de um mestrado da Faculdade de Nutrição da UFG, que mostrou que os tomates orgânicos, né, quando comparados com os convencionais, tinham um valor nutricional superior, a quantidade de antioxidantes, né, superior também. E na análise sensorial, na degustação, as pessoas identificaram claramente o que era convencional e o que era orgânico, né? Então, além das qualidades nutritivas, também a questão do sabor, né? Além do valor nutricional, o custo com a produção é um ponto positivo para o pesquisador. A gente altera, né, a composição de custos na produção. Na produção convencional, boa parte dos custos são com insumos, né? E um custo menor com mão de obra. Na produção orgânica, a gente inverte isso. Nós temos um custo maior com mão de obra e como a gente produz os próprios insumos, acaba que o custo com eles fica muito mais barato. Eu acho isso extremamente importante porque a gente gera renda e transfere diretamente para as pessoas que trabalham, né? Esse produtor é ex-administrador de empresas. Há 6 anos teve a oportunidade de comprar uma chácara e começou a produzir orgânicos. Hoje, todos os produtos dele têm a certificação de orgânicos e ele vende tudo aqui nessa feira, no setor Vila Nova, em Goiânia. A procura tem aumentado, né? Acho que a gente sofreu um pouco com a crise que está geral, assim, mas assim, acho que no nosso segmento é o último a ser atingido, porque as pessoas são muito fiéis na compra do orgânico, né? E assim que também melhora um pouquinho, a pessoa já volta a comprar orgânico, né? Então a procura está aumentando sempre. Para esse consumidor, a diferença de preço de um produto orgânico e um convencional que é vendido nas bancas das feiras é quase o mesmo. Mas o valor não é o fator predominante para o seu Antônio Carlos. Ele consome alimentos orgânicos há mais ou menos 3 anos. Começou por indicação médica e de lá para cá não parou. Com a mudança na alimentação, ele tem se sentido bem melhor. E até arriscou a fazer uma hortinha em casa e incentiva o plantio de plantas orgânicas no quintal de casa. Todo mundo deveria de ter um quintalzinho e ter ele, né? Não só comprar, né? Porque ajudaria a limpar o meio ambiente, né? Mas devagarzinho vai chegar lá, todo mundo vai chegar, com certeza.